Gonçalo Capitão, um deputado do Partido Social Democrata com muitas valências, pena não ser bom em nenhuma delas, mas deputado durante a semana, comediante aos fins de semana e filósofo de pacotilha uma vez, duas por semana. E no dia de hoje venho mostrar-vos a comparação ridícula que o próprio faz, que é feita frequentemente pela esquerda, que é o Ventura gosta de determinadas coisas, o Hitler gosta de determinadas coisas, então Ventura é igual a Hitler. Geralmente é esta a comparação. Eu poderia fazer uma comparação semelhante, não sei se o Gonçalo Capitão gosta de cães ou se é vegetariano, mas se por alguma razão for os dois e gostar de cães e for vegetariano, talvez eu possa pressupor que ele quer marchar por Paris ou alguma coisa do género. Não sei, fica a questão. Vamos ver este vídeo do filósofo de pacotilha do Partido Social Democrata em que ele diz que Joseph Goebbels utilizava táticas semelhantes às do Chega para enganar as pessoas e para crescer nas urnas. Vamos então ouvir e fazer uns comentários. O Chega tem um discurso elaborado para vos enganar. A partir de hoje, é de certeza mais fácil de entender. Tenho vindo a tentar demonstrar, sobretudo aos mais jovens, de que o Chega tem um discurso elaborado para vos enganar. Hoje vou tentar demonstrar-vos que esse logro não é conseguido ao acaso e que figuras tão detestáveis como Joseph Goebbels, o ministro da propaganda de Adolf Hitler, usavam regras destinadas a mobilizar, emocionar e enganar as pessoas. As três primeiras regras são simplificação, contágio e transposição. Arranjar um inimigo único, por exemplo, os ciganos, meter todos no mesmo saco, os imigrantes, não importa de onde vêm, e culpar o inimigo por todos os nossos maus, seja no SNS, seja na atribuição de prestações sociais. Antes de ouvirmos a segunda parte do filósofo de pacotilha, eu gostava de dar nota de alguma coisa. Em primeiro lugar, é papel dos responsáveis políticos que queiram ter votos simplificar os assuntos de forma a serem compreendidos pelo eleitorado em geral. É o papel do... E quem não tiver essa capacidade não ganha votos. Porque as pessoas não compreendem o alcance de todos os problemas. Uma boa parte dos políticos também não compreende, diga-se de passagem, portanto é bom que os simplifiquem para conseguirem votos, e daí também a problemática deste sistema político pode sempre ser contestado. Porque no fundo o que nós estamos a fazer é, neste sistema político, por definição, o que se faz em democracia é dar votos àquele que conseguir convencer o maior número de pessoas. Não obrigatoriamente o mais competente, não obrigatoriamente o mais capaz, mas seguramente o capaz de convencer o maior número de pessoas. Isso vê-se de forma bastante clara na maioria absoluta de António Costa. O António Costa, que é um analfabeto funcional, não sabe falar inglês, mal sabe falar português, não conhece este país, tratou este país como a sua rampa de lançamento para a Europa, nunca quis saber de Portugal e foi eleito com maioria absoluta. Só me leva a pensar que um sistema que possa eleger um governante como António Costa, lá está, a natureza do sistema é aquilo que ele produz, não é? E, portanto, no fundo, estas são algumas críticas que podem fazer. Agora, esta ideia do, bom, arranjar um inimigo comum. A política é feita de inimigos. Inimigos políticos, como caracteriza Carlos Schmitt, não são obrigatoriamente inimigos esteticamente inferiores ou inimigos moralmente repugnantes, são inimigos políticos, lá está, têm essa natureza. E a política é feita entre amigo e inimigo, sempre foi. Isto é Carlos Schmitt 101, não tem grande dificuldade em perceber. E depois esta coisa da simplificação, como é óbvio que há simplificação, tem que haver simplificação, porque uma boa parte da população não faz puto de ideia da maior parte dos problemas do país. Uma boa parte da população. Claro que há pessoas que, evidentemente, vivem os problemas, eu próprio não sei os problemas todos do país, e há áreas em que se calhar tem que me simplificar as coisas para eu perceber. É tão simples como isso. Eu, enquanto votante, eu não sou particularmente habilitado intelectualmente. A questão é, há pessoas que vão ter que me fazer perceber os problemas para eu perceber também as soluções para esses problemas. E claro que na simplificação se perde informação, como é óbvio, isso é relativamente óbvio, mas isso é o que fazem todos os políticos, pelo menos em democracias liberais que têm que ganhar votos, não é? Quando Luís Montenegro dizia, bom, vou tirar a ideologia de género das escolas, simplificou o assunto. E para mim simplificou bem, parece-me bem. A questão é que ele depois continuou a aumentar as doses de educação sexual nas escolas. E, portanto, enfim, as coisas são o que são. Por acaso de não compreenderem, as mensagens políticas em democracias liberais têm que alcançar o maior número de pessoas possível. E para alcançar o maior número de pessoas possível tem que se simplificar. Simplificar perde informação. Ao perder informação, não cobrimos o problema como ele deveria ser coberto. Mas tem que se fazer uma escolha, dada a altura, não é?
Vamos ouvir a segunda parte. Vem depois o exagero e a desfiguração e a vulgarização. Por um lado, levar-vos a buscar segurança junto daqueles que supostamente vos falam a verdade, como o Chega, e, por outro lado, fazer uma comunicação com mensagens curtas, fáceis de memorizar, acessíveis à maioria e até ao mais débil de compreensão. É por isso que se usam expressões como bandidagem. Isto é bandidagem. Vergonha. Um pingo de vergonha. E encostem-nos à parede. Encostem-nos à parede! Vamos agora aos princípios da credibilidade e do silenciamento. Se for preciso, acrescentamos chuva falsa para que tudo pareça mais genuíno. É verdade que estava a chover no momento, mas não torrencialmente. E por outro lado, cada vez que temos um problema, alijamos responsabilidades e mandamos embora o suspeito, seja de roubo de malas ou de alegadamente ter abusado de menores. Vivemos em democracia e podes continuar a votar nestas mentiras para as quais, aliás, tenho vindo a alertar-te. Não poderás dizer que não sabias que era mentira e que não há um plano concebido para te enganar. A partir de hoje, é de certeza mais fácil de entender. É mesmo uma fraca figura este deputado, enfim, de forma respeitosa. Esta ideia do mensagens curtas e fáceis de memorizar. O que é uma mensagem curta e fácil de memorizar se não deixem o Luís trabalhar? Eu honestamente não percebo. Estas pessoas que vivem na La La Land passam o ano todo, como dizem os americanos, na La La Land. A La La Land, se é que me faço entender. Fingem que não fazem a mais pequena ideia do que é uma estratégia de comunicação e depois diz comunicações curtas e fáceis de memorizar, acessíveis à maior parte das pessoas. Isso é democracia liberal. Não é a coisa mais chocante do mundo. Deixem o Luís trabalhar. É literalmente a mensagem curta, fácil de memorizar e que chega a todas as pessoas. Não ter funcionado, ou vocês não terem tanta capacidade de comunicação, não significa que vocês não estejam a tentar utilizar a mesma estratégia que acusam o Chega de utilizar, que é utilizar mensagens curtas, fáceis de memorizar. Isto é política, estão a disputar eleitorado e, portanto, têm que alcançar a maior parte das pessoas, ainda para mais numa era de redes sociais, onde o tempo de atenção é cada vez mais diminuto e onde as pessoas não têm tanta paciência para aturar os políticos. E, portanto, esta conversa do as mensagens curtas, simplificações, etc., isto faz tudo parte de comunicação política, é óbvio, como é óbvio que eu não estou a dizer que se deva mentir de todo, mas a simplificação faz parte de uma mensagem política eficaz. Porque as pessoas têm a sua vida e mesmo pessoas formadas podem não conhecer os problemas do país. Pessoas formadas em engenharia se calhar não fazem a mais pequena ideia do que se passa em determinadas zonas sobre a questão da imigração. E está tudo bem, ninguém sabe todos os problemas do país, eu próprio não sei. Como já disse as mais variadas vezes, eu não sou uma figura intelectualmente transcendente, sou uma figura perfeitamente normal e que tem estas opiniões e é o que é, e utilizo este espaço para ajudar. Agora, mensagens curtas, fáceis de memorizar e tudo mais... Bem-vindos às democracias liberais. Parece que o Gonçalo Capitão ainda não tinha acordado. A chuva falsa, isso é falso. Inclusive eu tenho informação disso mesmo e a chuva não era falsa. A chuva estava lá e era aquilo. Quer dizer, não chovia torrencialmente. As imagens que vocês veem também não chove torrencialmente. As imagens que o próprio Gonçalo Capitão mostrou. Mas, enfim, tem alguma graça. E depois, sobre a questão da imigração. Bom, culpam a imigração pela pressão nos serviços públicos. Talvez porque entraram 1 milhão de pessoas e procuram acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Bom, causa pressão ao mercado da habitação. Talvez porque 1 milhão de pessoas adicionais não queira viver na rua. Digo eu. É pelo menos uma simplificação. Se calhar estou a propagar uma mensagem também. E depois esta ideia do o Hitler e o Ventura têm uma coisa em comum, então o Hitler e o Ventura são iguais. Bom, então eu termino com esta comparação. Se o Gonçalo Capitão gosta de cães e por alguma razão tiver ideias de ser vegetariano, então o Gonçalo Capitão provavelmente é o Hitler. É um disparate, não é? Claro que é. Mas isto é o argumento da esquerda, o que não me choca vindo de um partido que também não é ele, de direita. E portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBO aí na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.